Caríssimo Diácono Délio, queridos irmãos e irmãs, hoje, véspera do início do tríduo preparatório para a minha ordenação episcopal, nós somos brindados com este texto do Evangelho por uma feliz coincidência ou providência dentro da memória litúrgica de Santa Inês. Estamos no capítulo 3 de São Marcos. É um texto profundamente vocacional e também um dos momentos fundacionais da Igreja. É um texto de poucos versículos, mas de uma densidade enorme. Nós sabemos que Jesus chamou seus discípulos em várias circunstâncias, a partir de suas vidas concretas, pescadores que deixaram suas redes, várias situações, mas aqui nós temos um segundo chamado, num momento de maior profundidade. Jesus subiu ao monte. O monte é sempre o lugar do encontro com Deus. O contexto é de oração. Jesus subiu ao monte. O monte é lugar de oração. Assim como Jesus vai subir ao monte da Transfiguração, vai subir ao monte do Getsêmani, vai subir ao monte do Calvário. Ele subiu ao monte. O contexto, portanto, é de oração. E ele chamou. É vocação. Palavra chamada. Essa chamada, vocacionar, chamar, eleição. Os que ele quis, numa absoluta liberdade, a liberdade divina, critérios não nossos. Ele chamou os que ele quis. E aí vem a outra liberdade. E foram até ele. Os que ele chamou também precisam responder. Se o chamado é absolutamente iniciativa divina e gratuita, há também a resposta da liberdade humana. É preciso decidir ir até ele. Isso, um versículo apenas. Então Jesus designou 12. Por isso é momento fundacional da Igreja. 12 eram as tribos de Israel. 12 são os apóstolos do Cordeiro. Jesus dá início ao novo povo de Deus. Jesus quis a Igreja. A Igreja inseparável de Jesus. Ele designou 12. Se quiserem uma tradução ao pé da letra, ele fez 12. Ele constituiu 12. Para que ficassem com ele. Aqui está a minha consolação da oração de hoje. Para que ficassem com ele. Ficar com Jesus. Ficar na companhia de Jesus. Aqui está o segredo da força, da alegria, da serenidade, da paz, do ardor, da caridade, da capacidade de se entregar, porque de outra maneira seria pretensão humana, mas com ele, ficar com ele, comunhão de destino, comunhão de missão, comunhão no mistério pascal, comunhão na paixão e na ressurreição, comunhão nos seus sofrimentos, comunhão na sua vitória, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar. É o segundo versículo de hoje que acabo de ler. Para enviá-los a pregar. Pregar o Evangelho, pregar aquilo que se aprendeu com o Mestre. Sem essa intimidade com o Senhor, nós não temos o que pregar, nós não temos o que anunciar,
Não há profecia sem vida de oração. Se quiserem que alguém seja profeta, deixe essa pessoa rezar. Quem não reza não é profeta. Fala de si mesmo. Fala dos seus projetos, das suas ideias, que podem até ser boas, mas não são necessariamente os projetos de Deus. É preciso ficar com Ele para poder pregar. Terceiro versículo de hoje: com autoridade para expulsar os demônios. Exousia, uma autoridade que vem do alto. Com autoridade para combater o mal. Pregar o Evangelho e combater o mal. A vida é combate. Paulo vai dizer no final da sua vida, na carta a Timóteo: combati o bom combate, guardei a fé, só me resta esperar a coroa de glória que o Senhor dá aos que o amam. Designou, pois, 12, novamente se fala, fez 12, e aí vem os seus nomes, a lista dos 12, não vou comentar cada um, são rostos, são pessoas, são histórias, não são iguais, são diferentes, têm qualidades, têm limites. Foram os que Ele escolheu, os mais capazes, os melhores. O Evangelho não mostra isso. Os mais confiáveis. São histórias. Nós nascemos destes 12. A igreja apostólica, não só porque é missionária, mas porque ela se edifica sobre a pregação e o testemunho destes 12 que ficaram com Ele e que pregaram o Evangelho. Vem a citação de todos os nomes. Tem qualidades e tem fraquezas. Não é nada idealizado. Queridos irmãos, rezemos por todos aqueles que assumem responsabilidade na igreja, para que possam realmente ser dóceis ao Espírito Santo, configurados ao Senhor, para a glória do Pai e o serviço dos irmãos. Cada um de nós, e durante essa semana, esses dias, tenho refletido com vocês, nas missas que vou celebrando, sobre a nossa dignidade comum de batizados. Todos nós somos chamados pelo Senhor, todos os batizados. Ele nos chamou os que Ele quis. É preciso ir até Ele, é preciso ficar com Ele para sermos enviados, para anunciarmos não a nós mesmos, mas ao Evangelho do Reino, e com a força que vem dele para vencer o mal. O mal que não está simplesmente fora de nós, mas dentro de cada um de nós, né? A ponto de podermos traí-lo, trair a sua confiança, trair o seu chamado e buscar a nós mesmos. Ouvimos na primeira leitura o episódio de Saul e Davi, e como Saul, por inveja, persegue Davi, até chegar a essa situação diante da bondade de Davi, reconhecendo a sua superioridade e que a mão do Senhor está com ele. Que Deus não permita que nós, batizados, eleitos, chamados, traiamos a nossa vocação. Sejamos sal da terra, luz do mundo, para que os outros, vendo as nossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.